Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta mais uma vez e eu quero dizer uma coisa para vocês. Teremos sempre às quinta-feiras, teremos live, tá? Onde nós estaremos tirando dúvidas, falando de alguma coisa, de algum assunto relacionado à elétrica que pode te ajudar de alguma forma. Lembrem-se que nós estaremos abordando sempre questões de campo. O que é questões de campo? Questões de execução de tarefa, solução de falhas, problemas que acontecem, tudo relacionado à profissão do técnico eletricista. Vamos falar das áreas, né, das atividades, dos problemas que ocorrem, do grau de dificuldade, o que o técnico eletricista deve tomar, né? O técnico eletricista, ele precisa, se ele é um iniciante, ele precisa, né, ir no passo a passo. Ele precisa resolver uma situação de cada vez, tá certo? Então, no momento nós estamos no beabá. Ó, outras questões, eu estou apresentando situações, elementos que nós estaremos abordando no curso. Um deles é o condutor elétrico, tá? Condutor elétrico. Não sei se você consegue visualizar aí. Ó. Tá? Ó. Visualizou aí? Vamos falar dele. Tá? Condutor elétrico. Tem o condutor de cobre. Ele é o mais usado. Vamos falar sobre ele. Tá? O condutor de alumínio, tá? Esses dois aqui são os dois condutores mais utilizados. Lembrando que esse aqui abrange a maior parte das aplicações. Esse rapaz aqui, ele entra em algumas aplicações e requer um cuidado maior do que este. A maior parte das aplicações de condutor de alumínio é aéreo. E tem um condutor também de aço galvanizado. Este aqui é para redes aéreas, daquelas redes que tem aqueles cabos grossos, tá? E lembrando que alguns condutores de alumínio, ele tem uma alma de aço galvanizada no interior do seu enlaçamento, aonde as suas vias, né? Às vezes é um condutor, mas ele tem várias vias que une e faz um cabo só. Então no centro, né? Ele tem aqui, ó, o condutor tá assim, ó, o condutor, ó. Certo? E no centro ele tem uma alma de aço. O pessoal fala, para que serve essa alma de aço? Ela serve para dar uma condição de sustentabilidade no cabo, porque a massa do alumínio, ela é mole, tá? Ela não é uma massa rígida. Ela pode ter rigidez pelo fato da bitola do cabo, mas ao você tensionar o cabo de alumínio, ele tem, aí vem aquela famosa, lembra da aula de mecânica, que fala da deformação do material? Então, ó, é aquela famosa, né? Famosa, ó, deformação, ou seja, quando ele começa a ter um momento de elasticidade, quando você tensiona demais o cabo. Eu estou só dando uma explicação. Você tensiona ele, a tendência dele em algum momento aqui é começar a ficar mais fino. A massa tende a esticar até se romper. Para que isso não aconteça, o fabricante e a técnica, a engenharia, né, através dos seus estudos, colocou uma alma de aço no centro aqui, ó. Essa alma de aço é que sustenta, né, e dá mais resistência ao cabo quanto ao tensionamento na rede elétrica. Alguém pode perguntar, mas eu posso colocar o cabo de alumínio enterrado? Olha, depende do tipo de aplicação. Se você vai ter ele em plena Porque o cabo de alumínio também precisa de ventilação, ele não é igual o cabo de cobre. Ele sofre oxidação,
por causa da umidade, né? Se ele tiver numa rede aérea, o comportamento dele é diferente. Se ele tiver subterrâneo, o comportamento dele é outro. Aí se tiver um aquecimento e não tiver como ser refrigerado, isso provoca oxidação no cabo. Vamos falar disso na frente. Então, existem outros tipos de condutores para algumas aplicações especiais que não pode sofrer nenhum tipo de perda de sinal. Aí já não é, já para rede aérea, né? Já é na eletrônica e tudo mais. Alguns condutores são até de cobre ou de prata, entendeu? Então tem que pensar nisso aqui, ó. Condutor de cobre, condutor de alumínio e condutor, eu estou falando do aço galvanizado, a gente precisa explorar ele um pouco mais. Então você precisa ter em evidência também quais são os elementos que definem um condutor. O condutor não vai ficar só nisso que eu estou dizendo aqui, mas quais são os elementos que definem o condutor? Ó, um deles, tá, é a tensão. Se você tiver a tensão aqui em evidência, ó, vou colocar aqui 127 volts, tá? 220 volts, 380 volts, 440 volts. Vai seguindo. Vamos embora, ó. 1000 volts. Marco, 1000 volts? Que é isso? Tem. E 6000 volts. Tá? 8800 volts. 13.8 volts. 13.800 volts. Esse 13.800 volts está dentro da categoria 15 kV. Vai embora. 25.000 volts. 36.000 volts. Vai embora toda a vida. Depende de qual aplicação que você vai ter. Esses aqui, ó, dessa categoria aqui, ó, pra lá, ó, já está mais direcionado, inclinado a linhas de transmissão. Isso aqui esse camarada aqui é um cabo fino, um cabo que não chega a 25 milímetros, mas ele suporta uma tensão. Você vai usar num transformador monofásico, na entrada dele, na entrada da linha. Aqui também. Aqui também. Os cabos também vai mudando de acordo com a carga. Você tem uma tensão aqui, ó. Tá vendo? Mas qual a carga que vai passar nessa tensão aqui? Os cabos das linhas aéreas, eles também são calculados para suportar uma determinada corrente. Tá? Uma corrente I. Da mesma forma que os cabos aqui, ó, da baixa tensão, ó. Vamos colocar esse aqui, ó. 380, 440... Tá? 1000 volts. 1000 volts, acima de 1000 volts é considerado média tensão. Todas essas tensões aqui determinam o tipo de condutor que você vai usar. O condutor que você usa na tensão de 127, que você tem a fase neutro, tá? O condutor que você usa na tensão de 220 volts, você pode ter bifásico, você pode ter monofásico. Monofásico, que é isso? Claro, o neutro mais fase. Aqui é neutro mais fase. A corrente dessa tensão aqui, a corrente que você vai precisar, a carga que você vai determinar aqui, a carga que você vai ligar em 127 determina o condutor. Já cheguei em residências que a pessoa utilizou um fio de telefone para poder ligar um chuveiro quente. Pegou fogo, eu liguei o chuveiro, pegou fogo, fui lá, fio de telefone, aquele fio preto. Mas ele deve dar o quê? Um 0,50 de massa, de bitola. Então, todas essas tensões aqui, o 380, pode ser trifásico, tá? Trifásico e trifásico. Uma coisa que eu não expliquei no vídeo anterior, que nós vamos calcular também,
é que quando você calcula a tensão em rede monofásica, calcula corrente e potência em rede monofásica, tem uma fórmula de você calcular diferente. Mas quando você vai calcular na rede trifásica, tem a raiz de 3, ó. Você tem que usar a raiz de 3. Por quê? São 3 fases. Vamos supor que você está numa fase, vou dar um exemplo. Ó, você está numa fase, você está utilizando 220 volts e a corrente deu 80 amperes. 80 amperes na fase A, 82 amperes na fase B e 83 amperes na fase exemplo, tá, queridos amigos? Ó, na fase C. O que você faz? Se você tiver uma calculadora científica, você vai ter que somar as correntes nas 3 fases e aplicar a raiz de 3, certo? Você vai calcular as correntes aqui, soma as correntes. Primeiro você soma as correntes. 83 mais 82 mais 80 igual. Deu 245 amperes. Agora você vai multiplicar sobre a tensão. Qual a potência que vai ter aqui? Se eu tenho I, né? Ó, eu tenho a tensão mais I, que eu irei ter um resultado em potência. Então é simples. Eu tenho 245 amperes vezes a tensão, que é 220. Vai dar 53.900 watts, ou 53,9 quilowatts, já que passou de 1000. Passou de 1000 é quilo. Então eu tenho 53, ó, 0,9 quilowatts. Mas se eu estou trabalhando numa rede trifásica, eu preciso aplicar a raiz de 3, dividido pela raiz de 3. Ou, se não é calculador científico, você faz direto, né? Você tem 245, você tem 53.900, né? Vezes a raiz de 3. Você tem 53.900 vezes a raiz de 3. Então, a potência final não é vezes, é 53.000 pela raiz de 3 igual 53.900. Calculadora simples, né? Você pode fazer pela raiz de 3 ou você pode fazer, né, por 173, que é a raiz de 3, 173. Que no final vai dar 31 dividido pela raiz de 3, que é 173. Vai dar 31.16 kW. Note que nunca dá esse valor bruto total que você calculou aqui na carga. Está no sistema trifásico. Então, são essas coisas que nós vamos discutir. Você pode perguntar, você pode questionar, e nós vamos debater para você poder entender o que acontece na rede. Lembrando que nós não estaremos passando cálculos complexos aqui para poder te confundir, não. Mas esses cálculos aqui são cálculos de base, né? Essa, na verdade, não é cálculo. O que eu demonstrei para você aqui é tudo grandeza, tensão, tudo em tensão. Comecei falando pelo condutor, e ele é determinado, tá, pela tensão. Você tem uma carga que você vai aplicar lá, né? Que você vai consumir 31,16 kW de corrente final. A corrente deu 245 amperes. O que vai acontecer? Você precisa determinar a bitola do cabo, levando em consideração esses fatores: a tensão, ó, a tensão, a corrente. Já nesses dois fatores aqui, levando em consideração a tensão e a corrente, você vai saber qual cabo que você vai usar, que é determinado pela potência consumida. Eu só estou dando tá? Falando para vocês do que nós vamos apresentar lá para vocês, para você deixar guardado, tá? De algumas coisas que você precisa fazer em campo. Por aqui você determina a alimentação de um QGBT, de um CCM, a alimentação de um
de um painel de comando, de um sítio, de uma residência. Tudo isso aqui, esse processo você não vai fugir de você. Sempre você, de alguma forma, vai estar utilizando uma situação dessa. Para clarear a mente de alguns, tá? Esses aqui, ó, que tem profissionais que não vão atuar numa tensão acima de 1000 volts, mas tem profissional que vai. Aí. Tá certo? Beleza, ó, outra coisa que eu quero mostrar a vocês aqui, pra gente terminar, ó, pra você mexer em tensões acima de 1000 volts, 13.8 kV, né, ou 15 kV, que é determinado, mas na região aqui, a maior, a que nós usamos aqui, tem tensões acima disso, tem lugar que é 32, mas o procedimento é outro, né, ó. Tem que ter um bastão de manobra desse. Ó. Ó. Bastão de manobra. Tá? Segundo, ele tem a norma aqui, certinha, a norma que determina ele, ó, a NBR 11854. Segundo, quando você faz o curso de NR10, que algumas fábricas exigem, né? Tem fábrica que você não entra sem ter o NR10, tá? Tem fábrica que eu atendo que todo ano me pede o ASO, que é o atestado de saúde, me pede as minhas NR10, NR12, NR35, que é trabalho em altura, essas coisas assim, trabalho em espaço confinado, tá? Tem algumas empresas que eu tive numa fábrica de tinta que pediu até como é que fala? Um laudo de cores, se eu estava identificando bem as cores. Pediram o laudo de cores, que é um exame que você faz para você estar identificando a cor vermelha, a cor lilás, a cor amarela, para ver se você não está tendo distorção na sua visão. E são indústrias, né, que a ISO é acima de 9000, a ISO 18000, essas indústrias de tinta, tipo Coral, tipo Basf, que é a Souvenir, tipo a Williams, tá? Essas fábricas, elas são ISO acima de 9000, não são ISO apenas 9000. E mesmo sendo ISO 9000, essas indústrias pedem. E você tem que ter, faz até o exame de cabeça, bota um monte de fio na cabeça, para ver como é que você tá. Coração, para você que dirige. Então todo o processo, quem trabalha em concessionária, né, concessionária de luz, tem que ter. Então, estou mostrando para vocês que isso aqui fica aqui comigo, é a minha ferramenta de trabalho. Um dia chuvoso igual está agora, olha bem que a garota está caindo, tá? Geralmente acontece a abertura de chave, porque a umidade faz da passagem. E as redes elétricas, as alimentações, pode ter ali um acúmulo de poeira, de resíduos de poeira, alguma coisa assim, que num dia como esse de chuva pode provocar. E se tiver algum isolador trincado, vamos explicar também sobre as subestações. Se tiver algum isolador trincado, ele pode permitir uma passagem, se é na cruzeta, se é na entrada de uma subestação. Em tempo seco você não percebe, mas quando chove essas coisas costumam aparecer. E esse elemento aqui é constantemente utilizado. Eu quase não uso ele, mas vez por outra eu uso. Já usei muito há tempos atrás, quando a região aqui tinha muitos problemas com a abertura de chave aerofusível. Por quê? A rede era deficiente, é área de mineração, então tinha toda uma problemática, mas as estruturas das redes aqui foram melhoradas, né, graças a Deus. Então está havendo menos abertura de chave, tá bom? E indústrias onde tem um consumo muito elevado de potência, de carga, eles colocam chave direta. E é obrigatório ter um disjuntor, esse novo disjuntor eletrônico, tá, da abertura de 15 kV, tem que ter esse disjuntor, tá? E eles vão lá na entrada, eles colocam a chave de faca, não tem fusível. Você que tem que ter a proteção interna,
Tem que ter o disjuntor, ele é quase acima de 70 mil reais esse disjuntor completinho, programado para poder disparar o mínimo de curto-circuito que der dentro da fábrica, dependendo do curto-circuito, ele dispara lá o disjuntor lá, geral, e desliga a fábrica. Em alguns lugares, para evitar isso, eles colocam outros elementos antes para poder o disjuntor não perceber isso. Aí já é interno, mas a concessionária exige que ele abra quando fechar o curto-circuito. Vamos explicar também em uma das nossas aulas. Beleza? Daqui a pouco eu volto. Se você chegou agora, curte nossos vídeos, comente e compartilhe. Tamo junto.